Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Deputados e senadores que terminam ou começam o mandato têm direito a uma verba de mudança. Mesmo quem mora na capital federal recebe este auxílio. Algumas vezes aqui no 15 Minutos a gente já tratou de assuntos ligados a suplentes de deputados e senadores. Falamos, por exemplo, daquele caso dos suplentes que com poucos dias ou semanas de mandato conseguiram um bom plano de saúde vitalício, você lembra? Pois é, hoje a gente vai conhecer o caso do pagamento de auxílio mudança para o suplente por um dia de trabalho, um só. E também vamos falar dos salários extras que são acumulados, em poucos meses por esses parlamentares. Tudo, claro, você sabe, com dinheiro público. Deputados eleitos, não eleitos, qualquer um de todos tem direito a R$33 mil de auxílio mudança, no começo e no fim do mandato, Acreditem, isso também serve, como eu disse, para quem foi reeleito, ou seja, sai do nosso bolso. E quem levantou esses dados foi mais uma vez o Lúcio Vaz, blogueiro aqui da Gazeta do Povo, que conversa comigo direto de Brasília. Ô Lúcio, eu queria começar por essa questão aí do auxílio mudança, hein? Qual é a história desse benefício e para quem efetivamente ele é pago aí em Brasília, hein, Lúcio? Bom, primeiro esse benefício, ele existe já há 70 anos, não é uma coisa nova, mas ele foi modificando com o tempo, Ele foi criado assim, para ser feito no início do ano e no final do ano, que seria para providenciar a mudança, o transporte do deputado até Brasília, até mais transporte que mudança. E também era pago, por uma coisa assim estranha, quando havia convocação extraordinária, geralmente em janeiro, às vezes em julho mesmo, isso era paga mais duas ajudas de custo. Por quê? Porque ela era considerada, essa convocação é considerada como uma sessão nova, Tem a sessão do ano e tem a sessão extraordinária. Então, teve ano que os deputados receberam 4 e até 6, quando aconteceu em julho e em junho, em janeiro, fevereiro, eles receberam até 6 ajudas de custo. E essa ajuda de custo, para a pessoa entender, é exatamente o valor do salário do deputado. Então, é R$33 mil, você imagina o dinheirão que é isso, Depois, com o tempo, devido à pressão popular, às críticas da imprensa, eu a vida inteira fiz matéria sobre isso, nos jornais por onde eu passei, fiz muita matéria, depois aconteceu o seguinte, a partir de 2009, eu até fiz uma matéria na época no Correio Brasilense, eu dei o nome dos deputados que iam ficar um dia no mandato e iam receber o salário inteiro. Que acontecia isso na época, em 2009. E a gente publicou a matéria e no dia que saiu a matéria, o presidente da Câmara, era o Michel Temer, convocou uma reunião da mesa e eles decidiram que a partir dali seria proporcional aos dias do mês. Quer dizer, se ficava um dia, receberia 1,30 avos. Para começar, que já está errado, Porque se é anual isso, teria que ser proporcional aos dias do ano e não aos dias do mês. Claro. Mas ainda assim, representava um avanço, Tanto que até hoje continua isso. Quem fica um dia, recebe um dia. Recebe proporcional um dia, Mas depois, em 2014, novamente, devido à pressão popular, acabou essa ajuda anual. Agora ela é por mandato. Então é no início e no final do mandato. Mas ainda assim não faz sentido, porque os deputados, eles recebem, quando vêm para Brasília, um apartamento mobiliado, E quem não quer apartamento mora num hotel. Então não há mudança a ser feito. Não tem por que fazer o auxílio mudança. O poder legislativo brasileiro está repleto de privilégios e mordomias. Esses salários extras são absolutamente inaceitáveis. Essas ajudas de custo são um desperdício de dinheiro público e um total desrespeito ao contribuinte desse país. Esse caso que eu comentei aqui, que aconteceu antes dessas mudanças todas que você citou, foi exatamente isso. Quer dizer que um deputado por um dia... Ele ficou um dia e recebeu um dia, proporcional. Então deu, na época, R$890. Isso é a melhor demonstração de que não é auxílio mudança, que isso é, na verdade, um salário extra. Porque se fosse o auxílio mudança, você não ia fazer mudança com R$890. Claro. Então é uma demonstração muito clara. Mas aconteceram outros casos, assim, próximos, O suplente da época também, foi em 2011 também, Walter Feldman, que hoje é o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol. Sim. Ele ficou 5 dias no cargo e recebeu R$4.400, o equivalente hoje a R$7.700.
né, atualizados, o que já dá para fazer uma mudançazinha ali de beira de caminhão, né, não completa. 5 e dias. Teve outro também, Nelson Bornier, do Rio de Janeiro. Esse aí, ele ficou 6 dias no mandato, recebeu 8,7 mil reais, né? Só que depois ele voltou ao cargo, ele ficou uns dias, saiu, voltou, e aí recebeu mais 21 mil. Por quê? Porque era para complementar os 30 dias, porque mais que 30 não recebe, né? Então, ele recebeu em parcelas o que corresponde a um salário completo de um deputado. E você também comenta aqui, Lúcio, eu queria saber como é que funciona esse processo aí de suplentes de deputados que vão acumulando esses salários extras em poucos meses. São ajudas de custos, né, que vão sendo acumuladas e aí acaba picotadinho, rendendo um bom dinheiro para os parlamentares, né? Pois é, tem parlamentar, cara, que ele fica beliscando ali o mandato 3, 4 vezes, 5 vezes durante um mandato de 4 anos. Então, o titular se afasta por algum motivo, ou vai ocupar um cargo de secretário estadual, um cargo de ministro, né? Chama-se a licença para tratar de assuntos particulares, que não significa nada, né? Ele pode ficar até 4 meses assim. Como o deputado normalmente tem uma boa grana, ele abre uma brecha ali para o suplente dar uma mamada também, né? Então, tem casos assim, por exemplo, a gente pegou aqui o caso que teve assim, o maior número de ajudas de custo. Foi, por coincidência, o deputado Pedro Correia, aquele do PP, lá de Pernambuco, que foi condenado presidente na Lava do Jato, partido, né? Por conta ainda do mensalão, se eu não estou enganado. Na Lava Jato também. Ele é reincidente, inclusive, né? Então é triincidente. Ele, no caso, ele ficou assim um tempão, ele ficou saindo, entrando, né? Por 34 meses. Ele acumulou 12 ajudas de custo. Teve um outro ainda de Santa Catarina, José Carlos Vieira, que ele ficou 43 meses, né, ao todo, e aí deu 14 ajudas de custo. Mas, assim, chama mais atenção alguns, assim, que são, por exemplo, o deputado Paulo Lessa, do PPB do Rio de Janeiro. Em 2001, ele ficou 3 meses no mandato, recebeu 3 ajudas de custo. Ronaldo Santos, do PSDB do Rio de Janeiro também, os dois em 2001. Ele ficou 5 meses e ganhou 4 ajudas de custo. Joaquim Brito, PT de Alagoas, ficou 4 meses, recebeu 4 ajudas de custo. E nós temos, inclusive, alguns deputados, na época eram deputados, né, que agora eles estão senadores, são senadores. A deputada Cátia Abreu, por exemplo. A deputada Cátia Abreu, um tempo atrás, como deputada, ela assumiu o mandato como suplente e ela fez mandatos intercalados, que deram uma soma aí de 2 anos, 24 meses, e recebeu 8 ajudas de custo. E a outra senadora, Rose de Freitas, agora no Podemos, do Espírito Santo, também ocupou parceladamente, né? Ficou 13 meses, recebeu 4 ajudas de custo. Então, você vê que são formas, né, do deputado conseguir salários extras, sempre financiado pelo contribuinte, né, que está sempre sendo chamado aí para cobrir os rombos fiscais, né, para fazer o sacrifício na hora de conseguir dinheiro para a Previdência. Esse contribuinte tem que arcar também com mais essa despesa aí das ajudas de custo, que também é chamada de auxílio mudança, né? E eu prefiro chamar de salário extra. Eu acho que isso aí na prática é um salário extra. Porque é o que acaba acontecendo mesmo, né? Legal, Lúcio, obrigado mais uma vez, até a próxima. Até a próxima. A mudança de partido do presidente Jair Bolsonaro deve levar vários parlamentares do PSL para o Aliança pelo Brasil, que é a nova legenda, né, que vai ser criada aí pelo grupo do presidente da República. Mas nem todos são bem-vindos, não. Alguns parlamentares sabem desde já que não vão ter assim espaço no novo partido que vai surgir. O clima estranho continua dentro do atual partido do presidente, né, o PSL. A Camila Abrão é repórter da Editoria de República, conversa comigo aqui no 15 Minutos sobre esse assunto. Alguns já se manifestaram que irão juntos, outros talvez vão pensar. Deputada então, Bia, todos foram convidados. Vai ficar aberto. Deputada Bia. Camila, ontem a gente conversou aqui no 15 Minutos, eu falei com o Olavo Soares exatamente sobre esse anúncio, né, de saída do presidente Bolsonaro do PSL e a criação do Aliança pelo Brasil. E aí, como a gente ouviu aí, a deputada Bia Kicis, que é do Distrito Federal, ela muito ligada ao presidente Bolsonaro, ela disse que o convite estaria aberto, inclusive a deputados de outros partidos e tal. Mas, pelo que você apurou aí, vai conversar comigo agora, não está tão aberto assim. Inclusive, dentro do próprio PSL tem gente que não vai ser muito bem-vinda no novo partido, né, Camila? Sim, e é bem claro o racha, né? A gente tem falado das alas bolsonarista e bivarista,
que são os que apoiam o presidente do PSL Nacional, o deputado Luciano Bivar. E nessa questão da deputada Bia Kicis, tem o deputado Coronel Tadeu, reclamou bastante porque ele, a princípio, tinha sido convidado para essa reunião que marcou a desfiliação do presidente e o anúncio do novo partido, né? Ele foi convidado num dia, no outro dia ele recebeu um e-mail da Bia Kicis, o desconvidando, mas assim, no e-mail ela dizia assim, a reunião foi cancelada por ordem do deputado Eduardo Bolsonaro. Só que, na verdade, a reunião não foi cancelada, teve a reunião e tudo mais. Foi um desconvite meio estranho ali. E o Coronel Tadeu, pelo que eu conversei com ele ficou meio bravo com a situação. Você conversou com ele, inclusive, né? Sim, sim. A gente vai ouvir um trecho da conversa, inclusive, agora. Aí eu recebi um e-mail me convidando para a reunião e depois recebi um outro me avisando que a reunião foi cancelada. Mas, na verdade, a reunião não foi cancelada, né? Então, é uma palhaçada que eles fizeram, né? Na verdade, eles me convidaram, mas ficaram com vergonha de falar que era para desconvidar, então mandaram e-mail cancelando. Pois é, ficou meio estranho porque dá para dizer o seguinte, que o deputado Coronel Tadeu acusa de ter acontecido uma mentira em relação à informação do desconvite, né? Porque, como você falou, não houve o cancelamento da reunião, como teria dito a deputada Bia Kicis, e sim aconteceu, mas sem Coronel Tadeu, né? Exatamente. E algumas pessoas até não teriam nem sido convidadas, né? Falam-se que foram convidados os 40 parlamentares, teriam ficado de fora aí, é claro, Luciano Bivar, Joyce Hasselmann, que tem toda a questão da desavença e a briga com o lado bolsonarista. Lá na origem da briga do PSL com o presidente Bolsonaro, né? O interessante disso, eu conversei também com o deputado Bibo Nunes, que é bolsonarista raiz. Ele repetiu o mesmo que a deputada Bia Kicis. Ele fala que o presidente deixou muito aberto, que está tudo muito tranquilo, quem quiser mudar pode mudar. Mas ele também fala que algumas pessoas ele acredita que não devem passar para Alianças pelo Brasil. E ele falou também sobre a possibilidade de expulsão dele e de outros bolsonaristas do PSL, né, Camila? Sim, ele falou sobre isso, porque se for esperar o rito, né, a liturgia do TSE, eles deveriam esperar a janela, né, de troca de partido, só 6 meses antes da eleição. No ano que vem, né? Mas pelo que o deputado Bibo Nunes falou, ele acredita que vai ser expulso do PSL. E ele fala que isso pode acontecer até terça-feira que vem. Que pode ser expulso, nós temos ali, eu acho que mais de 10. Mais de 10. Eu fui dos primeiros, que eu fui o primeiro a começar essa briga, né? O Eduardo Bolsonaro vai ser expulso também, né? A Ali Silva. São mais de 10, com certeza. A expulsão seria boa no caso deles? Porque eles podem passar tranquilamente pro outro partido. Como a gente conversou ontem aqui, inclusive, no 15 Minutos. Bom, pra gente fechar, quais são alguns dos nomes aí mais conhecidos desses barrados no baile? A gente comentou aqui já da deputada Joyce Hasselmann, né? Ela que era líder do governo no Congresso até pouco tempo atrás e, obviamente, não vai mudar de partido. Também o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL. O próprio Coronel Tadeu, a gente tem também o pessoal que estava presente naquela reunião que o áudio vazou. Isso, que houve várias críticas pesadas lá ao presidente Bolsonaro, né? Teve Heitor Freire, teve Júnior Bozella. Felipe Francischini. Aí eu não consegui conversar com o deputado Francischini, mas pelo que o deputado Bibo Nunes falou, ele teria ido até a reunião e o pessoal teria ficado surpreso com a chegada dele lá e tudo mais, por considerá-lo da ala bivarista. O Francischini estava lá, o pessoal ficou surpreso, ele está lá, né? Sim. Mas o Francischini com certeza não vai. Mas eu não consegui conversar até o momento com o deputado Francischini para confirmar se ele foi mesmo nessa reunião. E se ele vai eventualmente mudar de partido. Sim. Quem também não vai mudar é o delegado Valdir, né? Que era o líder do governo na Câmara e deu toda aquela confusão, inclusive. O líder do PSL, melhor dizendo, não do governo, o líder do PSL, né? Foi uma pressão imensa, acabou abrindo mão. Foi acho que o auge do racha, né? Isso, que acabou perdendo nessa liderança para o deputado Eduardo Bolsonaro. Mas o que tem de concreto é que o presidente Bolsonaro vai mesmo mudar de partido e, como a gente falou ontem, o novo partido tem nome, tem convenção marcada para o dia 21 de novembro, né? E tem a expectativa por quem vai assumir a presidência do partido. O próprio Jair Bolsonaro foi cogitado, não deve acontecer, eles esperam, né? A própria Bia Kicis falou isso. Sim, o Bibo Nunes disse que eles esperam levar, ele aposta em 25 deputados do PSL para o Alianças pelo Brasil. Então a gente não sabe aí também como é que vai se dar
essa mudança. Pois é. Vamos acompanhar. Camila Abrão, repórter da editoria de República aqui da Gazeta. Obrigado, Camila. Até a próxima. Obrigada, até. Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. A produção do 15 Minutos tem a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Hoje você ouviu trechos de reportagens do SBT e também da TV Bandeirantes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!